Oi pessoal, tudo bem? Espero que sim. Hoje eu venho conversar com vocês então sobre o audiobook que eu escutei, que é esse desse livro aqui, que é O Milagre da Manhã, o segredo para transformar sua vida antes das 8 horas, de Hal Elrod, e a editora que publicou é a editora Best Seller. Para conferir então, é só ficar por aqui. Antes de iniciar mesmo com a resenha, eu quero falar para vocês que esse ano aqui no canal vai ter vários livros, né, sobre essa questão de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal, porque é isso que eu tô buscando muito na minha vida. Eu amo, né, literatura fantástica, amo romance, amo todas essas coisas. Amo literatura infantil, isso também vai continuar tendo bastante, mas também vai ter esses de autoconhecimento, autodesenvolvimento, porque é algo que eu tô buscando pra minha vida e, consequentemente, eu quero compartilhar aqui com vocês. Então, eu estou escutando bastante audiobooks, depois eu vou trazendo conforme eu vou finalizando, né, as minhas anotações e tudo mais, eu venho trazendo para vocês. Então, eu anotei, né, vários pontos que eu acho relevante para conversar com vocês. Como, por exemplo, agora sim, iniciando essa resenha. Nessa resenha específica, o autor, ele conta experiências da vida dele. Como que foi, né, esse processo, como que ele iniciou o Milagre da Manhã. Então ele conta que ele sofreu um acidente, né, um acidente muito grave, e esse acidente deixou várias sequelas, digamos assim, nele, tanto físicas quanto psicológicas. Ele também levou um golpe, né, de uma pessoa que trabalhava com ele. Então foi um momento que ele passou na vida dele que foi um momento muito difícil em todos os sentidos. E só que assim, ele passou, né, claro, ele viveu o momento, se permitiu sentir todos aqueles sentimentos por estar vivendo uma situação tão difícil, mas aí chegou um ponto que realmente ele decidiu que aquilo precisaria mudar. Ele aprendeu, né, através desse ensino, né, de dor que ele teve por conta dessa experiência, ele aprendeu que a gente não deve ficar remoendo o passado, porque é coisa que a gente não tem controle. Ele não teve controle sobre aquilo. Foi algo que aconteceu e que trouxe, né, várias questões para a vida dele e que ele precisaria trabalhar aquilo a partir daquilo. Não tinha como voltar no passado, não tem como entrar numa máquina do tempo e voltar. Nossa, isso não vai acontecer. Não, a gente precisa viver com aquilo e decidir viver da melhor maneira possível. E através disso, né, ele fez várias coisas na vida dele. Dentre essas coisas foi acreditar que tudo é possível, que ele estava ali porque ele precisava aprender com aquilo, de que ele era capaz de sair daquela situação e de que ele estava 100% comprometido. Não tem como estar 99,9% comprometido, porque aí esse 1% ou 0,1% te deixa margem para escapes. Não, você tem que estar 100% comprometido. A partir do momento que você estiver 100% comprometido, você não tem plano B. Você vai fazer o plano A dar certo. Pode demorar anos, pode demorar o que for, mas você está comprometido com aquilo. E que assim, tudo é temporário, né, gente? Tudo é temporário. Fases boas são temporárias, fases ruins são temporárias. Então a gente precisa entender isso para não ficar naquele sofrimento constante com aquelas questões que às vezes a vida nos apresenta. E que todos nós merecemos viver uma vida digna, uma vida feliz, que a gente tem condições, cada pessoa que tem um sonho no coração, ela tem condições de realizar esse sonho. Isso não é nem que tá escrito aqui, mas eu aprendi que, assim, a gente tem vários sonhos. Se o seu sonho não fere o outro, se o seu sonho é bom para você, se o seu sonho é digno, é um sonho que Deus realmente colocou no seu coração, é um sonho bom, é um sonho que só vai agregar. E assim, às vezes a gente tem visão e acha que tudo é bom, né? Mas assim, Deus tem a visão geral e Ele sabe que é bom pra gente. Então, se é um sonho assim, não tem por que não realizar. E assim, tem sonho que às vezes parece que é impossível, mas a gente deve persistir. E eu, né, dentro do que eu acredito, né, que é aquilo, nas nossas orações, a gente conversar no nosso íntimo com Deus e pedir para Ele resposta para ver se é aquilo mesmo. E através disso, ele fala também que a gente não deve aceitar uma vida medíocre no sentido de ser uma vida mais ou menos, ser uma vida meia boca. Não, a gente deve, se a gente tem um sonho de realizar determinadas coisas, não aceite menos que isso. E isso, ele não está entrando assim, por exemplo, eu quero ser gerente de banco. Então eu não vou aceitar trabalhar
na farmácia, não vou aceitar. Não, gente, não é assim. Você deve começar por onde você consegue começar e ir escalando, né? Porque tem coisas que precisa ser escaláveis, né? Você precisa escalar degraus, você precisa subir para você alcançar aquele seu objetivo maior. Mas não é para você não aceitar aquilo achando que você só merece, eu só mereço melhor, não vou aceitar isso. Não, não é isso. Você vai aceitar coisas que estejam de acordo com seus valores, que ainda não é o que você quer, mas que você tenha metas pequenas para alcançar aquele objetivo maior. Isso é muito importante a gente ter muito claro dentro da gente. Ele frisa que acordar cedo é a chave para o sucesso e como você passa a primeira hora do seu dia define como ele é. Isso, gente, acredito que pra gente que é adulto, desculpa os barulhos aqui, tá? Que tem um rapaz mexendo aqui no negócio da internet, aqui no post aqui. E acredito que pra gente que é adulto, a gente vive isso muito. Para as crianças também, de acordo com que a gente permite que a rotina delas estejam bagunçadas ou organizadas. Porque quando você... Eu digo por mim, eu sou mãe, né? Tenho uma criança de 6 anos. E assim, é uma criança que ela ainda é pequena, então ela demanda algumas coisas de mim, né? Quando ela acorda, a rotina dela, tem coisa que ela ainda depende de mim, tem coisa que ela já faz sozinha, que é trocar a roupa, usar o banheiro, enfim, coisas assim. Mas tem outras coisas, para mexer no fogão, enfim, coisas, né, que ela ainda depende de mim, ou do pai dela, enfim, de nós que somos adultos. E eu sinto na pele quando eu acordo junto com ela, porque o meu dia acaba sendo atropelado. Por quê? Eu gosto de ter essa primeira hora da manhã. Não digo nem só a primeira hora, agora eu gosto de ter umas 3 horas antes dela acordar. Mas é claro, ela não acorda tão tarde, então assim, eu acordo geralmente, né, estou me treinando a acordar às 5 horas da manhã. Não é fácil pra mim, porque eu sou uma pessoa que eu tenho muita energia de manhã, mas eu não gosto de acordar tão cedo, eu gosto de dormir bem. E sempre foi isso de mim, desde a adolescência e mesmo adulta. Eu não sou aquela pessoa que fala assim, ai, nossa, eu acostumei a acordar cedo. Não, gente, eu nunca acostumei a acordar cedo. Agora eu estou nesse processo. Eu acredito que daqui a um ano, talvez eu volte aqui pra falar pra vocês, gente, agora eu acostumei. Mas ainda não tá sendo assim. Até porque às vezes eu ainda tô com dificuldade de dormir mais cedo para poder acordar mais cedo. Mas isso tudo é um processo. Mas voltando a falar do que eu estava falando em relação quando eu deixo para acordar junto com a minha filha, isso eu sinto que as coisas têm que ser um pouquinho mais rápidas, porque a criança demanda mais de você e você vai cuidar dela e de você, e às vezes você precisa sair, você levar ela no colégio, precisa resolver as coisas em casa. Então isso demanda mais. Agora, quando eu acordo mais cedo, eu gosto de orar com calma, meditar, visualizar, fazer as coisas pra mim, tomar um café com calma. Não que eu não gosto de tomar café com ela, eu gosto. Eu sento com ela, interajo, às vezes posso comer uma fruta junto com ela quando ela tá tomando o café dela. Mas eu gosto de ter aquele momento meu, sabe, assim, de manhã. Fazer as coisas com calma, escovar o dente com calma, sentar com calma. Isso é importante pra mim. E assim, essa questão de pressa e calma é algo que influencia demais. Eu acredito que na sua também. Se você acorda com aquela sensação de que você tem que ter pressa para fazer as coisas, parece que você está atrasado o dia todo, parece que o dia não rende, parece que o dia não é produtivo. Agora, se você acorda com calma, com paz, com tranquilidade e segue a sua rotina melhor, isso dentro de cada realidade. É claro, eu estou falando da minha, como o autor falou da dele aqui, eu estou dando os exemplos para vocês. Mas cada um vai avaliar a sua rotina, que nem tem aquelas pessoas também que trabalham à noite. Aí, às vezes, ela não vai conseguir fazer esse milagre da manhã nesses horários que ele fala. Mas depois, no final do livro, ele também dá dicas sobre isso. Mas, assim, frisando mesmo, ele fala que a primeira hora do dia, quando você acorda, ela é muito importante, ela impacta o resto do dia. E isso é muito real. Ele cita aqui 3 passos decisivos. E o primeiro deles é reconhecer que 95% da nossa sociedade vai viver uma vida medíocre, uma vida que você aceita o que vem. O que vem tá bom. Não que você esteja feliz, não que você esteja satisfeito, mas que você vai aceitando e vai lidando com aquilo. Você quer estar entre os 5% que conseguem a vida dos sonhos ou entre os 95% que vivem uma vida inteira insatisfeito? Sendo que essa responsabilidade é de cada pessoa. Então, o que você faz hoje, através dos seus hábitos, através das suas escolhas, impacta 100%, né, dos resultados que você terá. O segundo passo é identificar as causas da mediocridade.
E uma das causas que ele fala aqui para isso é quando a gente tem a síndrome do espelho retrovisor. É achar que nós somos as pessoas que nós éramos no passado e agir conforme agimos no passado. Quando você teve algum resultado que era bom, então você acha que você pode se basear naquilo. Mas nós, gente, nós estamos em constante evolução. Nós estamos todo dia se descobrindo quem somos. Nós pensamos diferente, eu mesmo vejo por mim. Tinha coisas que eu pensava no passado que hoje em dia eu não penso igual. E aí você precisa se descobrir quem você é, você precisa ter novas ideias, novas criatividades, usar de novos meios, né? Porque o mundo também está evoluindo, né? O mundo evolui a todo tempo. Então você precisa estar consciente de você a todo tempo para que você possa ter melhores escolhas na sua vida e, consequentemente, melhores resultados. Ele cita aqui também sobre a falta de propósito. Nós precisamos saber o que nos motiva, o que nos faz realmente acordar cedo, ir de encontro aos nossos sonhos, para que a gente possa realizar eles. Então, geralmente, essa motivação, a gente tem uma motivação muito grande e tem as outras secundárias, ou tem várias motivações grandes, mas a gente precisa dividir elas, ter bem claro, gente, é um plano. A gente, nessa hora, a gente precisa realmente praticar a organização da nossa vida. Para a gente alcançar um objetivo maior, a gente precisa dividir ele em metas alcançáveis, né? Por exemplo, eu quero começar a me exercitar. Mas eu durmo muito pouco, minha vida é muito corrida, eu trabalho, estudo, chego em casa, só tenho 4 horas para dormir. Eu vou dormir menos de 4 horas para poder se exercitar? Às vezes você vai precisar fazer isso para você ter melhor qualidade de vida. Claro, não estou dizendo em relação ao sono. O sono também é qualidade de vida. Mas às vezes você vai precisar tirar de algum lugar. Você vai precisar remanejar a sua vida. Seja diminuir o tempo de tela, seja se você tiver condições de trabalhar mais perto da onde você estuda ou da sua casa, para que você tenha menos tempo de trajeto de um lugar para o outro, para que você tenha mais qualidade de vida. A gente sempre precisa pensar nisso. Tem metas que a gente precisa alcançar e assim, e no geral, gente, né? O principal de tudo é a saúde. A gente precisa ter saúde para que a gente possa realizar os nossos sonhos. Exercitar-se é uma coisa muito importante para a nossa saúde. Ter noites de sono tranquilas, né? Ter o tempo de qualidade, tempo de lazer, né? O tempo para você, daquelas coisas que te fazem bem. Então, tudo na vida é questão de organização. Às vezes, é claro, você vai precisar passar um tempo da sua vida numa situação assim difícil, dormir menos, acordar mais cedo ou fazer alguma coisa que seja desconfortável de início. Mas se isso for te trazer um benefício, algo bom a longo prazo, aí vai da sua escolha. Então a gente precisa realmente fazer, né? Avaliar a nossa vida para tomar essas decisões, que nem sempre é fácil. Afinal, ser adulto, né, gente, não é muito fácil ser adulto, não. Mas a gente segue lidando com isso porque é muito bom viver, não é? E outro ponto que ele cita aqui é a questão dos incidentes. Quando a gente escolhe alguma coisa, escolhe não fazer algo que é bom pra gente. Às vezes a gente tá, né, evitando algumas coisas. A questão da responsabilização, de você sempre saber que você é o responsável pela sua vida, sair desse papel de vítima, sair de culpar os outros. Eu perdi o ônibus, o ônibus não passou, não sei o que. Acontece essas coisas? Claro, tudo é sua responsabilidade? Nem tudo. Mas a maneira como você lida com essas situações externas, porque quase nada está no nosso controle, diz muito sobre a gente. Ficar reclamando não vai te ajudar, ficar jogando a culpa no governo não vai te ajudar. O que você precisa fazer hoje para melhorar a sua vida? Isso é autorresponsabilidade. Isso só depende de você. Você tira o poder que você deu para os outros e coloca ele em você. Outra coisa que ele fala, né, também aqui, é sobre o círculo de pessoas medíocres. Se você anda com pessoas no seu convívio, seja ele familiar, no trabalho, os amigos, no final de semana o que você faz, se você tem um estilo de vida medíocre e convive com pessoas medíocres, pessoas que não estão buscando melhorar na vida, pessoas que só vivem no oba-oba, acham que o dia é só hoje, amanhã a Deus pertence, fica naquelas coisas assim,
Às vezes aquilo, as conversas que você tem, as interações influenciam demais na sua vida. Então escolha consciente as pessoas que estão no seu círculo. Tudo é energia, a gente troca muitas energias com as pessoas e a gente às vezes é muito influenciado por essas energias, isso é natural do ser humano. Às vezes é difícil você ser o único que pensa assim numa roda de 10, né? Até para você conversar sobre tava olhando o negócio passar aqui, sobre determinadas conversas que são construtivas, que são conversas que vão te motivar para você fazer e acontecer, você vai ser o único ali. Geralmente as pessoas vão te desmotivar. Claro, a gente não deve, né? Se deixar influenciar esse ponto. Mas, gente, se às vezes é a maioria e a gente somos seres sociais, você só convive com pessoas medíocres, quando você vai ter conversas assim, sabe? Conversas que expandam a sua mente, sua consciência. Então, realmente, você precisa avaliar quem são as pessoas do seu convívio, para que você possa realmente estar com pessoas que edifiquem, né, o que você quer para sua vida. Né? Não que as pessoas vão ficar ali te bajulando, falando o que você tem que fazer ou concordando com tudo que você quer. Não, mas que quando você quiser ter uma conversa assim, você tenha com quem conversar. Você possa ser você mesmo, você possa estar buscando melhorias para sua vida, como as outras pessoas também estão buscando, e é tudo uma troca, né? Então é muito gostoso ter esse tipo de pessoa ao nosso redor. Escolha com consciência. Outro ponto é a falta de desenvolvimento pessoal. Você precisa se desenvolver em quais habilidades? Você precisa ter competência em quais habilidades? Em todos os pontos da sua vida, de organização, financeiro, emocional, físico, tudo, para que você se torne a pessoa que você quer se tornar. A gente precisa se desenvolver. Se você quer ter o 10 de 10, seja de qualquer área da vida, todo mundo quer o 10 de 10, né? Todo mundo quer o melhor da vida. Quem que quer o 7 de 10? Ah, eu tô contente com o 7 de 10. Será que tá mesmo? Enfim, todo mundo quer o melhor da vida. Mas para você ter como ter o 10 de 10, você tem que se tornar a pessoa 10 de 10. Ou seja, você se desenvolver ao nível 10 de 10 de você. E sempre se compare com você. Hoje eu estou melhor que ontem, eu estou sendo melhor, eu estou dando o meu máximo, o que eu consigo fazer? Porque a gente não pode ficar se comparando com os outros. Cada um tem sua vida, cada um tem sua realidade. Então se compare sempre com você e dê sempre o melhor 10 de 10, porque você vai se sentir merecedor e as coisas vão acontecendo conforme a sua energia, conforme o que você está fluindo, a vida vai te dando aquilo de volta, porque você está indo de encontro, você está se esforçando, você está ancorando, né, a sua vida dos sonhos. Outra questão é a falta de urgência. 95% das pessoas não têm urgência com a vida, no sentido de não é para você andar correndo e com pressa, não, mas é você fazer hoje o que você pode fazer. Não deixe para amanhã. Amanhã pode não chegar, gente. O momento mais importante da sua vida é o agora. Está acontecendo agora. E quem você está se tornando hoje? Isso vai ser a pessoa que você vai se tornar no futuro, no sentido de novos hábitos. Perceba os hábitos que você tem que não são legais, seja em qualquer área da sua vida, seja de falar coisas, seja de comer coisas, seja de não se exercitar. Todos esses hábitos, eles podem ser corrigidos, né? E você vai ver um plano de ação aí que você possa fazer para você criar novos hábitos e seja constante, gente, porque eu poderia te falar, seja motivado. Não é a motivação que vai te levar longe, porque a motivação, gente, sinceramente, ela oscila muito. Tem hora que você tá super motivado, tem hora que você já se desmotiva, que você não quer fazer nada com nada da vida. Isso acontece, eu acredito que é com 100% das pessoas. Mas a disciplina e a constância ela tem que ter. Faça chorando, mas faça. Faça por você, porque só você que pode fazer por você. Aquilo que você sabe que precisa mudar na sua vida é só você. E o terceiro passo decisivo é estabeleça seus limites e não aceite menos que isso. Aqui ele dá o exemplo da soneca. E esse exemplo pegou bem comigo, né, gente? Porque eu sempre fui muito da soneca. Ah, eu tinha que acordar 5 horas, eu colocava 5 horas, 5 e 5, até o limite que dava, 5 e 5, 5 e 7, 5 e 10, para que realmente meu corpo despertasse, porque eu
tenho sono pesado. E ele fala, e assim, eu entendo, porque assim, isso sempre funcionou pra mim, né? Porque eu colocava com uma margem que eu não chegasse atrasado, porque eu nunca gostei de chegar atrasado em lugar nenhum. No entanto, ele explica algo que é valioso a gente entender. Por que não da soneca? Porque você fica abrindo margem para outras coisas. Então, colocou para despertar 5 horas? Levante, 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 se espreguice, já vá ao banheiro, lave seu rosto, faça coisas que você vá despertar. Para você até se organizar melhor, gente. Se precisar dormir mais cedo, faça ajustes na sua vida para que você consiga. Para que realmente a vida flua e não a vida esteja entendendo que você vai dando o seu jeitinho, sabe? É 5 e 5, 5 e 7, 5 e 10, não. Acorde o horário que precisa acordar. Isso é algo que você está fazendo por você e para você. Defina os seus limites, seja nisso, ele dá esse exemplo do horário, mas outras coisas também. Defina qual é o limite para você e siga mesmo, firmemente naquilo. Mude sua abordagem de como acordar de manhã e realmente veja sua vida se transformar. E tenha em mente que cada pessoa é diferente. Não é lógico que todo mundo tem que dormir 8 horas por dia, todo mundo tem que beber 2 litros de água por dia. Não, isso depende muito. Depende do seu porte físico, depende da sua idade, depende das suas condições de saúde, depende de várias coisas. Então, veja o que é melhor para você. Às vezes você ficou com essa crença, você interiorizou isso e acha que é assim com você. Às vezes pode dormir um pouco menos, já vai estar revitalizada. Gente, aqui use, né, de inteligência de afirmações positivas. Afinal, a palavra tem o poder, né? Quando você profetiza coisas boas na sua vida, isso influencia demais dentro de você. Então, tente, né? Faça o teste, acorde todo dia e fale todo dia para você. Diga a si mesma, eu até anotei aqui a frase que é: diga a si mesma que você acordará descansada, energizada e animada. Aqui ele dá o exemplo de como acordar animado. Aqui ele dá o exemplo do Natal, né? De quando você é criança e que você vai acordar na manhã de Natal animada. Eu confesso que eu não tive essa experiência enquanto criança, porque na minha casa a gente não era de comemorar o Natal e também não ganhávamos assim as coisas que a gente queria durante o ano, presentes, essas coisas, meus pais não tinham condição de dar. Então eu não tive essa emoção do Natal. Eu sempre gostei do Natal, mas eu não tive essa emoção de acordar. A minha filha já tem, por 2 motivos. Porque é Natal e porque é o aniversário dela. Então, assim, são as datas mais importantes, né, para ela, né, e assim, consequentemente para nós somos os pais também, o aniversário da nossa filha e o Natal, né, o Natal, o nascimento de Jesus, né, que remete a isso. Então, assim, são coisas muito boas. E assim, a minha filha, graças a Deus, né, a gente tem outras condições, né, que não são as condições que os nossos pais tiveram. Então, na manhã de Natal, ela acorda sim, com a árvore, com os presentes dela. Ela acorda com essa energia, é um dia, né? Mas faça pra você aquele dia que, nossa, aquele dia melhor. Coloque na sua mente. Não tem um dia que você vai viajar, que você às vezes não consegue nem dormir na noite anterior. Não que você vai fazer todo dia pra você não dormir, não. Mas que você tem aquele ânimo, você fala, nossa, eu vou viver uma experiência legal, vou ir pra tal lugar, vou conhecer, vou fazer. Coloque na sua mente e treine a sua mente para que todos os dias seja uma manhã de Natal ou uma manhã de véspera de viagem, para que você acorde animado, para que você receba aquele dia com esse ânimo, com essa vontade e treine isso. Tudo é treino. E assim você vai ter uma manhã muito mais animada, vai conseguir fazer a sua rotina, que é isso que ele vai entrar aqui, que realmente vai explicar o que é o milagre da manhã. O autor fala que como ele começou o milagre da manhã, ele estava passando por aquela fase difícil, aí tem uma vez que ele estava conversando com um amigo e um amigo falou para ele: acorde cedo e saia para correr. Ele, correr? Eu odeio correr. De manhã ainda, acordar cedo para correr. Só que ele se permitiu ter essa experiência. No começo foi horrível, né, gente? No começo foi horrível correr. Mas aí, conforme foi clareando as ideias dele. E o corpo em movimento, né, gente? Você movimentar o corpo, a questão da ação e dos pensamentos, tudo vai fluindo. E assim, sucessivamente, através de outras coisas que ele conta aqui no livro, foi surgindo o milagre da manhã. E o que é o milagre da manhã? É a rotina que ele faz, né? Essa rotina que é tão poderosa. Eu faço ela às 5 horas da manhã,
né? Sempre tento fazer esse horário, mas às vezes eu confesso que acordo às 6, 6 e pouquinho. Mas pra mim o melhor horário é às 5 horas da manhã, que minha filha às vezes acorda às 7 e meia, 8 horas. Então eu tenho essa margem de 2 horas e meia, 3 horas pra mim, pra eu fazer o meu milagre da manhã. E o que ele fala aqui? O primeiro passo que ele fala aqui é a meditação. Gente, meditação, para quem não sabe, tem inúmeros benefícios, né? De pensamentos mais tranquilos, de diminuição de estresse, de vários benefícios. Se você não sabe, depois desse vídeo aqui, você procure os benefícios da meditação, porque eu não vou entrar nesse parâmetro agora para te explicar. Mas a meditação, ela ajuda demais. Para vocês terem noção, quando eu tinha 9 anos, eu fui diagnosticada com psoríase. E psoríase é uma condição, né, para quem sabe, que também envolve o sistema nervoso, psicológico, entendeu? A questão do sistema nervoso, enfim. Às vezes você tá com um nível alto de estresse, aí às vezes são manchinhas brancas que saem e descamam. Tem gente que é um caso muito pior. O meu, graças a Deus, não coça, não é nada disso. Mas tinha um período da minha vida que ela estava muito atacada. E a partir do momento que eu comecei a meditar, que eu entendi sobre o poder da oração, da meditação, hoje eu posso dizer que eu sou curada da psoríase. Sai, mas é muito pouco. Ninguém nem repara que eu tenho psoríase, mas antigamente era muito visível mesmo. Então, assim, tem inúmeros benefícios. O segundo passo para esse milagre da manhã são as afirmações positivas. Eu gosto de ir na frente do espelho, olhar pra mim, eu escrevo aqui no caderno, né, que eu tenho um caderno de afirmações, então eu escrevo coisas, ele dá o exemplo de várias afirmações aqui, mas você vai escrever conforme, são áreas da vida que você quer melhorar, são coisas que você quer fazer por você, então eu falo, né, dependendo do meu momento da vida, eu tô com as afirmações ali relevantes para aquele meu momento da vida. Eu costumo repetir elas até eu achar que tá bom. Pode repetir 3 vezes, que seja cada frase, mas eu costumo ter umas 6 a 7 frases e repetir até eu achar que tá bom naquele momento. Então eu olho pra mim na frente do espelho e repito pra mim as afirmações. Então você pode ver, né? Você pode pesquisar na internet afirmações conforme... eu quero afirmações que me façam sentir minha autoestima melhor. Eu quero afirmações pro meu momento da vida, que é pra fortalecer a minha saúde. E assim vai. A outra coisa é escrever num diário. Gente, escrever tem um poder incrível, você escrever. Porque, né, a questão das palavras, a gente pensa, a gente fala, e escrever tem um poder grande demais, né? Então, escreva as coisas no seu diário. Eu comprei, né, deixa eu até pegar aqui pra mostrar pra vocês, peraí. Eu comprei esse diário aqui, né, que é 5 minutos por dia. Um diário para uma vida melhor. Ele é da editora Sextante. Ele vem aqui com isso aqui, né, pra gente poder marcar a página que a gente tá. E aqui, ele vem com várias explicações, aqui eu gostei demais. Aqui tem pra você colocar o seu nome, aqui ele tem a dedicatória, ele vai explicar aqui como funciona, quais são os princípios básicos, a rotina matinal, né? A lista de gratidão do dia, criando dias melhores, afirmações diárias, a rotina noturna, desafios semanais. É muito bacana que ele te dá um desafio por semana para você realizar. O seu compromisso para você se comprometer, que é tudo que fala no Diário da Manhã mesmo, né? A solução eficiente, enfim. E a parte prática mesmo, que é você escrever. E aqui, ó, deixa eu tentar mostrar aqui pra vocês. Peraí, deixa eu virar a página. Aqui, deixa eu ver se vai dar pra ver bem. Aqui. Eu vou ler pra vocês, né? Aqui tem pra você colocar a data do dia. E, por exemplo, o dia de hoje aqui tá falando assim. A paz é um processo diário, semanal, mensal de mudança, gradual de opiniões, de lenta erosão das antigas barreiras, de construção silenciosa de novas estruturas. E quem escreveu essa frase foi o John F. Kennedy. Então ele vem sempre com uma frase aqui, né, uma frase assim motivacional, enfim, de reflexão. E gente, como vocês podem perceber, eu estou diferente aqui, porque aquele dia deu um bug no meu celular, eu não consegui, desculpa a minha voz e os barulhos que possivelmente pode ter aqui.
Aquele dia deu um bug no meu celular, eu quase perdi os vídeos, graças a Deus que não perdi. Mas tinha um outro que eu tava gravando que acabou sendo perdido, enfim, o finalzinho, né? E aí eu vou dar continuidade hoje no vídeo. E aí, o que tem mais aqui nesse diário pra você escrever? Tem a frase já assim, sou grato por. Aí tem três tópicos, né? 1, 2 e 3 pra você escrever 3 coisas que você é grato naquele dia. Tem outra frase, o que tornaria o dia de hoje fantástico? Mais 3 tópicos para você escrever. Tem as afirmações diárias do eu sou, então tem 3 linhas que você pode escrever de eu sou. Eu sou grata, eu sou capaz, eu sou abençoada, eu sou feliz, sou próspera, eu sou digna. Tudo, né, o que vier à sua mente. Gente, perdão, tá? Pela minha garganta. E isso é a parte da manhã, que é essa parte clarinha aqui, né? Essa parte aqui da manhã. E aí depois tem a luazinha aqui, né? Que aí se remete ao período da noite, que são 3 coisas maravilhosas que aconteceram hoje. Então tem 3 tópicos também para você escrever 3 coisas maravilhosas que aconteceu no dia de hoje. E como eu poderia ter tornado o dia de hoje ainda melhor. Que é uma reflexão que você vai fazer. Qual atitude que você teve, qual palavra, qual pensamento, qual ação que você poderia ter às vezes mudado para ter tornado o dia de hoje ainda melhor. Uma tarefa inacabada, um pensamento, enfim. É algo muito bom, gente. Eu amo fazer esse diário aqui, eu super recomendo. Eu vou deixar para vocês o link para ele, o link dele no primeiro comentário fixado, caso você tenha interesse em adquirir. E continuando, então, a próxima coisa aqui que ele fala, né, é a visualização. Ele até cita o livro aqui, Pense e Enriqueça, que é aquilo de você realmente... Aqui ele tá dando o exemplo de enriquecer, né, mas enriquecer não é só a parte material, a gente enriquece o espírito, né, a gente enriquece as nossas experiências, tem muito que enriquecer na nossa vida. Mas a visualização, de realmente você visualizar um sonho que você tem, você se visualiza lá, você se imaginar, ter aquele momento de silêncio interior. A outra coisa também do Milagre da Manhã que ele cita aqui é a parte da leitura, que é muito importante a gente ler para que a gente possa realmente adquirir novos conhecimentos e evoluir, né, gente? Evoluir na nossa vida. E os livros, né, eles estão aí. Há livros de vários temas, né? Acho que de todos os temas possíveis que você pode adquirir e se aprimorar, melhorar uma área da sua vida. Como eu disse, eu tô, né, nessa busca por autoconhecimento, então eu tô buscando muitos livros que me ajudem a me desenvolver, né, como pessoa, melhorar minha rotina, meus hábitos, meus pensamentos, minhas ações, minhas palavras, melhorar a questão financeira no sentido de eu comecei a investir, então é algo que eu estou estudando sobre isso, para eu ter conhecimento cada vez mais. Então você vai buscar na área da sua vida. E ele fala, né, aqui... Tem gente que não tem um hábito da leitura, isso sempre foi meu, mas você pode começar 1 página por dia, depois subir para 3 páginas, 5 páginas, 10 páginas, conforme você conseguir. Mas é importante que seja diário, né? É uma constante. Leia 1 página que seja, gente, mas leia, isso é muito importante. E ele fala, claro, aqui sobre os exercícios físicos, que a gente precisa se exercitar, a gente exercita a mente e, claro, o corpo também, a gente precisa disso, né? Para que a gente tenha uma saúde melhor, para que a gente envelheça bem, para que a gente seja pessoas saudáveis, enfim. E aí ele fala, né, que você pode aqui fazer todo esse milagre da manhã, você pode dividir, sei lá, 5 minutos para cada tarefa dessa. Vai ser conforme a sua disponibilidade de tempo, mas é importante que você faça. Então essas são as práticas que o autor cita aqui no livro e que, assim, faz toda a parte do milagre da manhã dele. E uma frase que ele falou aqui que eu gostei muito é: sucesso é algo que você atrai pela pessoa que você se torna. O que é sucesso para você? Você já parou para perguntar? Sucesso para cada pessoa é algo diferente. Se pergunte para você o que é sucesso na sua vida. E realmente tem ações que vão de encontro com aquilo para que você se torne uma pessoa de sucesso. Ele cita aqui também 6 práticas de salvadores de vida que eu vou ler aqui para você. O primeiro é o silêncio intencional com propósito. Você pode aprender mais em 1 hora de silêncio do que em 1 ano de livros. Às vezes a gente pensa que o conhecimento está só nos livros, né? Em estudo, a gente fica consumindo muita coisa. Mas a nossa mente, ela precisa, que é o mais importante, ela estar conectada com Deus, né? Não sei como você chama, Deus, universo, enfim.
com a força vital da nossa vida. A gente precisa se conectar. E esse momento de silêncio, a oração faz a gente conectar, mas o silêncio também. Porque o silêncio é você escutar lá dentro do seu coração. Você pode estar no momento contemplativo, olhando a natureza, o vento balançando a folha de uma árvore, vendo o nascer do sol, o pôr do sol, mas aqui hoje está falando do milagre da manhã, né? Então seria o nascer do sol. Tem esse momento realmente de silêncio, seja 5 minutos que seja, mas isso é algo cientificamente comprovado, que é algo que transforma a sua vida. E aí ele fala, né, do que a gente já falou aqui, da meditação, oração, reflexão, respiração profunda e, claro, ter o hábito da gratidão. Isso, gente, isso aqui simboliza todo o milagre da manhã mesmo. E aqui, claro, depois ele vai entrar, né, que eu fiz aqui nas minhas anotações, ele vai entrar em cada um detalhadamente, né? Então vai explicar as afirmações, vai explicar sobre a meditação, sobre a prática de escrever e tudo mais. Ele vai dar dicas aqui realmente valiosas. Mas acredito que a essência mesmo de tudo isso é o que eu falei aqui para vocês. E claro, fica a dica de vocês adquirirem esse livro. Eu vou deixar o link também aqui fixado no primeiro comentário, tá bom? Para quem tiver interesse de adquirir. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Assistam ele novamente se precisar, com um caderno. Com caneta para vocês fazerem as suas anotações e pratiquem, gente, porque realmente não é à toa que tem o nome de milagre da manhã. Ele faz um milagre, ele transforma a sua vida de dentro para fora, que é o que a gente quer, né? Viver uma vida com significado, com propósito. É isso, desejo que vocês tenham uma excelente semana, um beijo enorme e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!